Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje é um que eu venho, vamos dizer assim, protelando há algum tempo, né? Porque eu gosto de fazer vídeos que mesclem vários esportes, né? Inclusive nós temos aí uma playlist chamada Miscelânea. Nela eu falo de vários esportes, tentando pegar uma história em comum com vários casos, né? Ou então fazer uma lista de um atleta específico de cada modalidade das que eu mais abordo no canal e elencar, né, um principal um fato. Você vai ver aí o maior final feliz da história dos esportes, a maior virada da história dos esportes, volta por cima da história dos esportes, pior retorno da história dos esportes, o atleta mais subestimado, o atleta mais superestimado, entre outros tantos em que eu mesclo, né? Os principais atletas da modalidade sem as maiores conquistas e por aí vai. E hoje também vou tratar de um tema parecido de vários esportes, né? Na verdade, até gostaria de chamar esse vídeo de quem seria o Denner do tênis, do basquete e da Fórmula 1. O Denner, né, nós sabemos, brasileiros aí, no dia 19 de abril de 1994, ele sofre um acidente, ele acaba morrendo, na verdade, em decorrência de uma espécie de um estrangulamento causado pelo cinto de segurança, né? Ainda não era vigente o Código Nacional de Trânsito Brasileiro, que foi implementado em 1997. E aí a discussão era essa, pô, o cinto era para salvar, mas acabou prejudicando, ele morreu por causa do cinto, sim, mas se não tivesse o cinto, ele provavelmente teria voado ali, né, pelo para-brisa e tudo mais. Então, o carro, inclusive, acho que tinha airbag. Enfim, foi uma grande discussão, mas o principal é que se tratava de um atleta exuberante, né, um futebol absolutamente plástico e bonito. Ele não tinha tantos gols assim, ele não era um cara que tinha uma consistência muito grande. Inclusive, eu já fiz um vídeo das várias perguntas, na qual eu pergunto se o Denis seria o melhor do mundo. Né? Então, é importante também a gente colocar a coisa no devido patamar. Esses casos todos que eu vou citar aqui, a tendência natural é que a gente pense sempre no cenário mais positivo possível, cenário hipotético perfeito. Esses caras eles iriam progredir, baseado no que eles haviam feito, era tão bom que certamente sempre manteriam esse nível e chegariam no mais alto patamar, né? Uma coincidência, vamos dizer assim também, no caso do Denner, que outros que eu vou citar aqui, eles são contemporâneos, às vezes um ano surge um ano antes, um ano depois, mas mais ou menos na mesma época de algum outro cara que chegou num patamar muito elevado. E aí fica meio que essa, né? Poxa, foi fulano, mas era para ter sido ciclano. Ou pelo menos poderia ter chegado no mesmo patamar, e quando eles jogavam, quando eles atuavam juntos, eles estavam no mesmo padrão. O Denner, começando por ele, é mais ou menos contemporâneo, ele é um pouquinho mais velho do que o Ronaldo Fenômeno, né? E eles surgem ali naquele 92, 93, ambos, um Ronaldo mais pela quantidade realmente de gols, quantidade muito expressiva ali na época do Cruzeiro, né? Um gol por jogo, e também as arrancadas, né? Aquele futebol força, mas com uma objetividade muito grande. Ao passo que o Denner já era mais aquele encantador, né? Ele era o jogador que driblava, dava aquele tapa que a bola ia lá longe, o cara ganhava na frente do outro e ainda dava corte e fazia. Então são muito reprisados alguns gols dele, sobretudo pela Portuguesa. Mas a memória afetiva, eu quero deixar claro aqui, né, a memória afetiva ela acaba prejudicando a gente. Eu não acho, em momento nenhum, e mesmo até para os próximos casos que eu vou citar, que o Denner se equiparasse ao Ronaldo. Nessa época aí você ainda pode colocar, né, que alguns eram grandes promessas, mas eu não acho que seja equiparável, né, ao Ronaldo Fenômeno. De todo modo, a torcida, salvo engano do Vasco, né, quando ele vai para o Vasco, ele vai falecer lá quando ele está no Vasco, a torcida cantava, né, que não lembro como que era realmente a rima, mas alguma coisa do café, o Denner é a mistura de Garrincha com Pelé, né? Então acabou ficando isso, né? Pô, o cara ele tinha
capacidade goleadora, o atleticismo do Pelé, e ainda trazia aquele brilho, aquela coisa encantadora, coisa inesperada, surpreendente que o Garrincha trazia, né? Mas, de novo, eu acho que há um certo exagero aí. De todo modo, era um cara que, com alguns ajustes, né, psicologicamente falando, se for aí para uma Europa, pegar um time mais assim como aconteceu com o Ronaldo, né, de primeiro para a Holanda, depois para a Espanha, para a Itália. Se ele tivesse essa sorte, vamos colocar assim, uma trajetória, com um bom staff de proteção, ele poderia ter chegado num brilho muito alto, mas não imagine, repito, que fosse nesse patamar. De todo modo, Denner foi um dos caras que mais encantou o futebol brasileiro aí nos anos 90, e até hoje muita gente lembra com saudade dele. E vamos falar dos Denners da Fórmula 1, do tênis e do basquete, né? Não são exatamente os Denners, né? Não são trajetórias que causaram o mesmo impacto, mas, pelo menos no basquete talvez sim, mas são casos, todos os três, que eu vou citar, com mortes igualmente trágicas, que tinham um potencial muito grande, esse potencial estava em desenvolvimento. No caso do tênis, já tinha atingido um potencial até maior, né? Já tinha estendido, foi o mais velho de todos os nossos aí que nós vamos mencionar, da Fórmula 1 do tênis e o Denner, da Fórmula 1 do basquete e o Denner, falecidos aí na faixa dos 25 ou 24 anos, né? Esse caso do tênis, eu vou começar por ele então, faleceu aos 30 anos. Era um mexicano, Rafael Osuna, se não me engano, se era Osuna, não me lembro agora se era esse o sobrenome, mas acredito que sim. Rafael Osuna, ele nasce naquele período, né? Portanto, ele nasceu, né, nos anos 30, final dos anos 30, para anos 40, e ele, então, chega à profissionalização, enfim, ele se torna um atleta de ponta no tênis no período em que ainda precedia a chamada Era Aberta, né? Era Aberta, 1968. Até 1968, o atleta de tênis que se profissionalizasse não poderia disputar os grandes lances, enfim, não poderia disputar os principais torneios, porque ele estaria ganhando mais dinheiro. Então, eles tinham essa opção, né? Vou pelo prestígio, pelo amadorismo, no sentido mais positivo da palavra, do tênis, ou vamos pensar num lado mais profissional. O caso do Rod Laver, que a gente sempre menciona, ele é um caso em que ele realmente bateu no teto máximo ali no período do amadorismo. Ele fecha o Grand Slam em 1962. E aí ele não tinha mais muita perspectiva, não tinha mais muita, nem desafio, vamos colocar assim. E aí ele se torna profissional em 63. É nesse período em que Rafael Osuna ele vence o Grand Slam dos Estados Unidos em 1963. Ele era contemporâneo do Roy Emerson, né, um cara que acabou chegando em números até mais longe do que ele, mas o Rafael Osuna ele é um jogador que também foi buscar a profissionalização na sequência. E ele encontra na era aberta, no início da era aberta, essa possibilidade de defrontar o Rod Laver. Assim como no caso do Denner, eu não acho absolutamente que o Rafael Osuna fosse um desafiante consistentemente bom para realmente defrontar e destronar, vamos dizer assim, o Rod Laver. Inclusive, eles jogaram uma vez apenas, em 1962, vitória do Rod Laver, um jogo, uma vitória. Mas ele chegou ao número 1 do mundo, ele foi realmente, e é até hoje, o maior tenista mexicano, provavelmente ele é o maior tenista centro-americano, né, pegado no México, os sul-americanos, alguns, né, que vieram a superá-lo, mas ele seria o maior tenista latino-americano dessa região ali, né? Se fosse a CONCACAF, né? CONCACAF, ele seria o maior tenista dessa região aí. E ele chega ao número 1 do mundo, ele é campeão olímpico, né? Em 1958, inclusive, acontece no México. Ele ganha, acho que uma Copa Davis, foi número 1 por um certo tempo, e ele encontra a morte em um acidente aéreo, né? Um voo comercial, mais de 70 e poucos
passageiros faleceram e o Rafael Osuna encontra a morte ele também, aos 30 anos apenas. Então é um cara que poderia, certamente, iria brilhar nesse período, final dos anos 60, início dos anos 70, né? Ele faria corpo ali com os grandes nomes dessa época, o Ken Roswell, o Rod Laver ainda, os que estavam surgindo, né, com ele Nastas, e posteriormente. Então ele poderia encontrar um brilho interessante ali, se for pegar Jimmy Connors, que estava começando a surgir. Então o Rafael Osuna seria um cara, vamos colocar aí um top 5, eventualmente poderia vencer mais um Grand Slam profissionalmente. É uma pena, né, uma história trágica, repito, e acho que é o mais próximo que a gente pode pensar do Denner aí no futebol. Porque há outras mortes trágicas no tênis, mas ou elas acontecem de forma muitíssimo precoce, de modo que você não tem nenhum elemento que coloque esse jogador como possível, realmente um contender, ou são mortes trágicas, mas que o jogador já meio que fechou a sua trajetória, né? Chegou num patamar que realmente não tinha mais muito para evoluir, né? Ele seria um jogador já em descendente. Então, o Rafael Osuna é, de fato, o mais próximo que a gente tem de morte trágica, um período de carreira ainda para brilhar, e num contexto de época em que realmente você vê um valor grande, né, nos jogadores, nos seus pares, nos seus contemporâneos. Na Fórmula 1, nós vamos falar de um caso que também é muito usado aí pelos anti-Senna, né, aqui no Brasil, e até por isso acaba gerando uma certa antipatia totalmente desnecessária. Mas também, assim como eu falei do tenista, e falei também do Denner, Stefan Bellof é um cara que certamente seria um grande, certamente poderia, venceria corridas, poderia ter um título, mas eu não vejo ele com o potencial, com o pacote completo para realmente ser um cara dominante ali nos anos 80, né? Um cara para defrontar um Alan Prost, o Ayrton Senna, né? E o Piquet já na sua reta final de carreira. Eu não vejo no Beloff esse nível para destronar esses caras, mas para ser aquele piloto, né? De repente até no patamar do Nigel Mansell, ele seria, provavelmente, ele chegaria lá. Mas enfim, Stefan Beloff é um cara muito capaz, né? Ele era belga, extremamente veloz, rapidíssimo, e a questão que eu mencionei a respeito do Ayrton Senna é porque no famigerado GP de Mônaco de 1974, em que o Senna larga em 13º, chega à segunda posição, marca a volta mais rápida daquele dia, e está se aproximando perigosíssimamente do Prost. Quando eles resolvem cancelar a corrida, ele chega a fazer uma ultrapassagem quando o Prost está encostando, o entendimento dele ele estaria na frente, e aí as questões do regulamento causaram alguma confusão, como se não pararam a corrida para roubar o Prost, não precisava parar, não, a corrida precisava parar, o regulamento fala de 2 voltas anteriores, né? E além de tudo, há uma série de depoimentos da própria Toleman, de mecânicos, que falavam da suspensão do Senna em algumas tantas voltas, provavelmente não aguentaria, o próprio motor, né? A gente não tem muita precisão. Lembrando que a corrida parou na 31ª de 78 voltas, então era muito chão pela frente para você afirmar que ele venceria aquela corrida. No entanto, o que acontece é que as pessoas questionam não a capacidade do Senna, não esse ponto, mas sim eles dizem que não, o Beloff é que iria vencer. O Beloff é que foi prejudicado, porque ele largou em 20º, né? Largou mais atrás ainda, e estava em terceiro naquele dado momento. E num recorte X de voltas, né? A 31 que foi a volta paralisada, sobretudo nas voltas 28 e 29, o Beloff conseguiu um tempo muito superior ao do Ayrton, né? Coisa de 1,5 segundo. Vamos colocar aí, em 2 voltas ele teria tirado quase 4 segundos, né? Mas nas voltas 30 e 31, o Senna já praticamente reequaliza isso. Nessas 2 voltas posteriores, o Beloff tira 0,3 do Senna e estava mais de 15 segundos atrás. E lembrando, repito, que o Senna marcou a volta mais rápida
E o Beloff não chegou a superar essa melhor volta do Senna. Inclusive, há uma série de teorias da conspiração aí que o pessoal circula que diz o seguinte: de fato, né, a Tyrrell seria suspensa no final daquele ano por gasolina ilegal, com compostos ali. Não vou saber precisar agora, né? Já li muito a respeito disso, mas agora me fugiu. A gasolina estava ilegal e a Tyrrell ela foi suspensa daquele ano, as suas pontuações. Então, se você olhar na história, não existe ali, né, a pontuação da Tyrrell. E aí criou-se uma narrativa dizendo que, na verdade, o Beloff fez a melhor volta, que isso, que isso, que isso, que aquilo, e só não tem esses registros por causa da desclassificação. Não. Você pode encontrar, sim, que o Senna marcou a melhor volta e o Beloff não marcou a melhor volta. Esses registros estão disponíveis aí. Precisa pesquisar, precisa ir aqui e ali, mas está disponível para todo mundo aí. Lembrando também que a Toleman tinha motor turbo, né? Motor Hart era motor turbo, ao passo que a Tyrrell era motor aspirado. Então, eram condições diferentes que facilitavam, vamos colocar assim, para a Tyrrell no caso. Mas isso não tira absolutamente o mérito do Stefan Bellof. Lembrando que também na primeira vitória do Senna, no GP de Portugal de 85, que era um dilúvio até maior do que esse de Mônaco, uma coisa cabulosa. Ele também tem um motorzão turbo lá, ele vence aquela corrida. E o Beloff fez uma ótima exibição também, ficando ali, salvo engano, em sexto lugar, né? Então era um cara que tinha realmente potencial. Nós estamos falando do mesmo ano de estreia, 84, e 85, que é o ano que o Beloff, infelizmente, encontra a morte numa corrida de protótipos, né? Os 1.000 quilômetros de Spa-Francorchamps, protótipos. Ele era, inclusive, copiloto, né? Ele é parceiro do Jack Hicks, grande Jack Hicks, e ele acaba ali na Rouge, uma situação que ele encontra a morte ali. Então essa narrativa cresceu, né? Que ele era o cara que ia brilhar, mas que não tinha a mesma mídia do Senna e blá blá blá. Mas aí os resultados, toda a consistência, toda a impressão que se tinha da época é que o Senna realmente era um pouquinho à frente ali do Beloff já nesta época falando, mas que sim, o Beloff era um cara que poderia chegar bem longe. Cito aí o Martin Brundle, que conviveu com os dois e foi rival dos dois. Ele diz que o Beloff, ele não vê o Beloff como um Prost, mas ele vê certamente como um vencedor de GPs. Ele vê um cara que poderia fazer parte dos campeões da Fórmula 1. E do basquete, que eu acho que é o caso mais emblemático desses três todos aí que eu citei, é o mais Denner-like de todos esses, que é o de Len Bias. Len Bias, na Universidade de Maryland, ele foi a escolha número 1 do draft de 1985, né? Posterior ali do 85 ou 86, agora posso estar falando bobagem, acho que 86, né? 85 foi o Patrick Ewing, né? Jordan de 84, ele é da galera de 84, Patrick Ewing da galera de 85 e o Len Bias da galera de 86. De novo, tem narrativas N, que o Len Bias era para ser até maior do que o Michael Jordan. Ele tinha já um biotipo muito mais forte, né? Ele era padrão, vamos colocar assim, o LeBron, né? O LeBron apareceu ali naquele início da sua carreira na NBA. Então o Len Bias era mais ou menos aquilo. Só que a história dele é muito trágica, porque realmente, diferentemente do Beloff, do próprio Denner e do Rafael Osuna, ele é um cara que, no momento em que ele ia para o maior cenário, né, da NBA, e que havia uma expectativa gigantesca em torno dele, né, um hype muito grande, como houve com o Kobe, como haveria com o LeBron, com tantos outros. Né? Ele foi talvez o primeiro cara que, vindo da universidade, vira aquela coisa assim, primeiro dessa fase recente. E a mídia, né, falando disso, e ele foi número 1, ele vai para o Boston Celtics, ele veio da Universidade de Maryland, e aí na noite em que ele está indo para o Boston para assinar, toda aquela situação, ele acaba tendo uma overdose de cocaína, né? Convívios, né, distintos, a gente não imagina também, né, o que é na cabeça do cara. A gente sabe que a maioria dos grandes jogadores de basquete americanos, eles têm histórias de pobreza, não como no Brasil, nos casos do futebol, né?
Mas são caras que vêm de famílias mais humildes, que os pais se sacrificam enormemente, que vivem numa realidade de exclusão, né, meio que dos guetos, e aí chegam nesse patamar, o cara será o maior do país, o cara novo Michael Jordan, não vai superar o Jordan, ou isso aqui, não vai jogar com o Larry Bird, né, ele iria jogar no time do Larry Bird, o Kevin McHale, o Robert Parrish. Então a gente não sabe o que se passa na cabeça do cara, a gente não sabe as influências ali, a gente não sabe o que rolou, de fato, mas é um caso realmente muito marcante. É o equivalente mais próximo realmente do Denner nos esportes que eu encontro é o de Len Bias, né? Até pela expectativa, até hoje tem documentários e, enfim, vou deixar para vocês algumas dicas na descrição sobre todos esses 4 nomes que eu menciono, né? Menos, um pouco menos do Denner, mas coisas a respeito do Rafael Osuna, do Stephen Belloff e do Len Bias para vocês verem aí. E de fato eram caras que vão ser muito grandes, a gente tem certeza que iriam brilhar muito, a gente perdeu essa oportunidade, mas que também o tempo vai passando e narrativas tendenciosas acabam afetando. Inclusive, falando nisso, eu cito para vocês o documentário da ESPN, chama-se No Bias. Ou se você ler No Bias, vai ser sem bias, sem o Len Bias. Mas também a palavra bias, em inglês, ela quer dizer tendência, no sentido assim, de ser tendencioso, é um veículo, né, tá puxando a sardinha para o lado do placar. Então, o no bias acaba sendo também um trocadilho com isso. Aquele documentário, ele é não tendencioso, ele não vai pensar para lá e para cá, ele não vai ser parcial, né? Sem parcialidade. Então, realmente, esse sem parcialidade, você vai entendendo o que rolou, coloca em perspectiva o quão bom ele era, mas entendendo que talvez haja um certo exagero, uma mística, que é natural também, com mortes, sobretudo mortes trágicas, que no caso de todos esses 4 há uma tendência ao exagero, mas certamente foram caras grandes e que deixaram um legado e muita saudade, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.